Oi, galera. Essa é a primeira aula da quarentena e a ideia aqui é fazer uma aula rápida para que vocês possam resolver a lista depois. Eu vou tentar fazer uma aula mais resumida e focar mais nos exercícios do final. Essa vai ser a ideia. E o tema da aula é energia, como está escrito aí, esse lindo pôr do sol. Aqui tem uma bibliografia aqui embaixo, deixa eu mudar a cor da minha caneta. Só que essa bibliografia, ela está lá no campus. A gente não pode ir para o campus, então só quando voltarmos. Na internet eu vou tentar sugerir algumas coisas, porque tem muita coisa boa na internet, e depois eu passo para vocês como leitura complementar. Mas só por essa aula aqui você já vai conseguir resolver os exercícios. Quais são os objetivos da aula, então? Compreender o conceito de energia, utilizar o princípio da conservação de energia para resolver problemas. Esse princípio aqui ele é muito importante em ciências, ele é um princípio bem geral, todas as áreas da ciência utilizam esse princípio, não é exclusivo da física. E por fim, saber calcular o que a gente chama de energia cinética e energia potencial gravitacional. Energia é um conceito matemático, é difícil definir energia, porque a gente não consegue ver energia, a gente sente apenas a manifestação da energia. E eu trouxe 3 definições de 3 físicos diferentes para que você tente traçar uma ideia na sua cabeça. Então, para começar, tem aqui o Feynman, e essa definição do Feynman, que está num livro dele, agora esqueci o nome do livro e tal, essa definição do Feynman é bastante útil e a gente vai usar o tempo todo. Bom, existe um número que, quando calculado, seguindo regras muito claras, esse número ele é sempre o mesmo. Esse número a gente chama de energia, né? Paciência. O Moisés ele utiliza um conceito aqui chamado de trabalho, e não é o trabalho que a gente está acostumado a utilizar cotidianamente, como ir trabalhar, carteira de trabalho e tudo mais. Chama-se energia a capacidade de produzir trabalho. Já vou explicar o que é isso aqui um pouco melhor. E o Hewitt, Paul Hewitt, que é um físico americano, ele escreveu um livro muito bom, que é o Física Conceitual, que eu recomendo. Ele sim tenta te dar uma ideia um pouco mais intuitiva do que é energia, né? A combinação de energia com matéria forma o que a gente chama de universo. Enquanto que matéria é a substância, energia é aquilo que move a substância. Certo? Então, separando duas coisas só para você tentar pintar na sua cabeça o que significa energia. A gente pode pensar em trabalho como sendo o seguinte, né? Quando a gente puxa ou empurra alguma coisa, quando você move alguma coisa de lugar, a gente diz que você realizou um trabalho. Então, como exemplo, vou te dar aqui o arco e flecha, e quando você realiza um trabalho sobre a corda, você capacita a corda a realizar um trabalho sobre a flecha. A corda realiza o trabalho sobre a flecha, capacita a flecha a realizar um trabalho, a flecha se move, atinge o alvo, ela vai realizar um trabalho sobre o alvo, que vai capacitar o alvo a realizar trabalho, e assim sucessivamente. Tem alguma coisa sendo transmitida. Quando você levanta alguma coisa sob a ação da gravidade, você está capacitando aquela coisa a realizar trabalho. Essa coisa, assim que você soltar essa coisa cai e pode realizar um trabalho sobre você depois, né? Que nem essa imagem belíssima aqui arrebentando a cabeça da menina. Numa usina hidrelétrica, esse aqui é o perfil de uma usina hidrelétrica, né, um esquema bem simples. A gente armazenou água aqui no alto, no reservatório. A gente solta essa água, ela cai, ela basicamente cai. Então ela é capaz de realizar o trabalho, e quando atinge as pás do meu gerador, da minha turbina, ela realiza um trabalho sobre a turbina, movimenta a turbina, essa turbina produz energia elétrica por um processo que a gente vai estudar no segundo ano. Se você pensar num balão que está lá no canto da sala, quieto, você pode dizer que ele não é capaz de realizar trabalho. Mas é mentira, ele pode realizar trabalho sobre o ar. Se você estourar esse balão vai fazer barulho. Ele realizou um trabalho sobre o ar que permitiu o ar a realizar um trabalho sobre o seu ouvido depois e tudo mais, né? Então, ao mesmo princípio se aplica à bomba. A bomba é capaz de realizar um trabalho. Assim que ela explode, ela realiza trabalho nos fragmentos, esses fragmentos voam para todas as direções. Existe em todos esses processos uma ideia de que alguma coisa foi transmitida entre os sistemas ou entre os objetos. Esse algo que foi transmitido e que capacitou as coisas a realizar um trabalho a gente chama de energia.
Então essa é a ideia de energia que eu quero pintar na sua cabeça. Mas o mais importante do que definir o que é energia é você saber um princípio muito fundamental, que é o princípio da conservação da energia mecânica. E por energia mecânica, entenda energia total. Energia total. Minha caneta não está boa. Energia total é energia mecânica. Bom, o que esse princípio diz? Ele diz que a energia ela não pode ser criada nem destruída. Ela é apenas transformada em outra forma de energia cuja quantidade antes e depois permanece a mesma. A ideia é que você tenha uma bomba, usar a bomba de novo, isso aqui é uma bomba, ela está em repouso, certo? Repouso, ela está paradinha aqui. A gente consegue calcular a quantidade de energia que essa bomba tem. Vamos chamar isso aqui de energia inicial. Quando essa bomba explode e você tem pedaços voando para todas as direções aqui, tem um pedaço aqui, certo? Isso aqui emitiu um som também, certo? Isso aqui aqueceu a bomba, deixa eu mudar a cor da caneta. Então a bomba está vermelha aqui. Teve um aquecimento dos pedaços. Isso aqui a gente chama, esse aqui é o som, certo? Vai chegar até seu ouvido, pode machucar o seu ouvido e tal. Qual que é a ideia? A ideia é que você pegue cada pedaço, volta para a tinta amarela. A ideia é que você calcule a energia de cada pedaço, vamos chamar aqui energia do pedaço 1, aqui energia do pedaço 2, energia do pedaço 3, a energia do som, a energia que foi usada para aquecer, vamos chamar de energia, vou colocar um D aqui, que é energia dissipada. A ideia é que essa energia inicial, certo? Ela é igual à soma de todas aquelas energias depois da explosão da bomba. E2 mais E3 mais a energia do som. Você pega todas as energias depois, mais a energia dissipada. Essa quantidade de energia que estava armazenada na bomba por meio das ligações químicas do material da bomba, ela se transforma em outros tipos de energia. Mas quando você faz a soma de tudo que você tem depois com tudo que você tinha antes, esses números têm que ser iguais. Existem dois tipos de energia mecânica. O primeiro tipo de energia mecânica é a energia cinética. A energia cinética é uma energia ligada ao movimento dos objetos. Toda vez que alguma coisa possui movimento, possui velocidade, a gente diz que essa coisa está dotada de energia cinética. Outro tipo de energia é chamado de energia potencial. Energia potencial é um tipo de energia que pode ser armazenada. E essa energia é um pouco maluca, porque ela depende da posição dos objetos. Quando você afasta alguma coisa da Terra, você está armazenando energia no sistema objeto-Terra. Quando você aproxima o objeto da Terra, você libera essa energia e transforma essa energia em energia cinética, energia de movimento, por exemplo. A energia potencial aqui pode ser dividida em duas. Energia gravitacional, a gente armazena energia na gravidade, e energia elástica. Energia gravitacional, gravidade, e energia elástica é armazenada na deformação dos objetos. Tudo aquilo que se deforma e volta à posição de equilíbrio depois que se deformou, pode armazenar energia. Essa energia aqui, a energia elástica, a gente vai deixar para a próxima aula, beleza? A gente só vai trabalhar hoje com a cinética e com a potencial gravitacional. Com essas duas aqui, essa e essa aqui. Rabisquei tudo, né, cara? Muito bem. Não lembro porque esse slide está aqui. Vamos continuar. A unidade de energia no sistema internacional é o Joule. Em inglês, Joule, cujo símbolo é o J. Beleza? Isso aí vem desse físico, é em homenagem a esse físico inglês chamado James Joule. Beleza? Então a gente diz que, por exemplo, a bomba tem uma quantidade de energia, por exemplo, de 100 joules. E quando ela explode, cada pedaço pode ter quantidade de energia, por exemplo, 25 joules, mais 25 joules, mais 50 joules. E a pergunta é, qual é a quantidade de energia que falta para o último pedaço da bomba? Bom, você sabe que a soma total tem que dar 100 joules, então faltam 25 joules, e assim a gente calcula a quantidade de energia que está faltando, a quantidade de energia que foi dissipada, dessa maneira. Bom, como calcular essas quantidades de energia?
Então vamos começar pela energia cinética. Eu vou te dar a fórmula e vou explicar a fórmula. Eu não vou deduzir essas coisas. Então, essa é a fórmula para você calcular a energia cinética. Você pega a massa do objeto, isso aqui medido em quilogramas, claro, multiplica pela velocidade que seu objeto tem e eleva ao quadrado, velocidade elevada ao quadrado, e divide isso aí por 2. Então, você tem aqui uma estrada, você tem um automóvel, a gente vai fazer uma conta. Esse automóvel está muito bem desenhado. Bom, enfim, ele tem uma velocidade v para cá, ele tem uma certa massa m, e se você fizer essa conta, você descobre a energia cinética do automóvel. A velocidade é dada em metro por segundo. Então, uma energia cuja unidade é a massa quilograma. Aqui você vai ter a unidade da velocidade, que é metro por segundo, elevado ao quadrado. Então, a unidade da energia, desculpa minha letra aí, é quilograma vezes, aqui o quadrado é distributivo, eleva o metro ao quadrado e o segundo ao quadrado, então fica metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Essa é a unidade de energia. Isso aqui é que a gente está chamando de joule. Joule, cujo símbolo é J. Beleza? Então, 1 joule equivale a 1 quilograma metro quadrado segundo quadrado. A gente vai sempre usar o joule, mas saiba que joule é um nome dado para essa combinação toda aqui. Energia potencial gravitacional. Imagina que existe o solo. Vamos fazer um desenho aqui, solo. O solo, por definição, vai ser a nossa altura 0. E aí você está aqui no solo, você está no nível 0, beleza? Então você joga uma pedra para cima, para o alto. Essa pedra voa e, sei lá, atinge até essa altura aqui. Aqui está a pedra, isso aqui é a pedra. Então essa pedra subiu até uma altura h acima do nível do solo. A gente está definindo a orientação para cima como orientação positiva, beleza? Essa pedra tem massa m. Como é que eu calculo a quantidade de energia gravitacional? Você vai fazer essa conta. Você vai pegar a massa da pedra, multiplicar... Meu Deus, como é que eu apago isso? Não é para sair. Você vai pegar a massa do objeto, multiplicar pela aceleração da gravidade. Então depende do planeta em que você está. Isso aqui é a aceleração da gravidade. E isso aqui, que é muito importante, é a altura em que o objeto se encontra, em relação ao meu referencial 0. Então, se eu joguei a pedra para o alto, essa altura é positiva. Se você fez um buraco no chão e essa pedra caiu no buraco, você tem que medir uma altura negativa. E a energia vai ficar negativa, não tem problema. Se você olhar para a unidade desta coisa, você está pegando, por exemplo, aqui a unidade da massa, que é quilograma, multiplicando pela unidade da aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, multiplicando pela unidade da altura, altura medida em metros. Então, de novo, você tem um metro quadrado aqui, ó. Quilograma, metro vezes metro, que é metro quadrado, segundo ao quadrado, e, de novo, joule. Vamos para os exemplos, então. Vamos para o que interessa. Eu vou mudar a cor da minha caneta. Eu vou fazer em azul maluco. Então vamos fazer uma conta aqui. Uma pessoa de massa 72 kg está na BR-101 andando com o carro a uma velocidade de 108 km por hora. Calcule a sua energia cinética. Vamos usar a fórmula direto. Energia cinética de uma pessoa, você calcula, de qualquer coisa, você calcula assim. Você pega a massa, multiplica pela velocidade ao quadrado e divide por 2. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui? A massa está em quilogramas, mas a velocidade está em quilômetro por hora. Você vai ter que transformar isso aqui para metro por segundo. Então você tem aqui quilômetro por hora. Para transformar para metro por segundo tem a nossa regra básica. Vamos mudar para um verde alucinógeno. Você vai dividir um número por 3,6. Então quando você dividir 108 por 3,6, 108 dividido por 3,6, isso aqui vai dar 30 metros por segundo. É o que eu vou usar. Não vou mudar de cor, deixa verde. Então, a massa é 72, a velocidade é 30 ao quadrado, e eu vou dividir isso aqui por 2. Isso aqui vai dar 72 vezes 900,
dividido por 2, e deixa eu pegar minha calculadora, 32.400 joules. Essa é a quantidade de energia associada ao movimento, associada à velocidade desta pessoa. Exemplo 2. Um veículo está parado no semáforo. Ao acender a luz verde, ele acelera de forma constante até conseguir a energia cinética de 57.600 joules. A massa do veículo é 800 kg. Então, item A, qual é a energia cinética do veículo parado no semáforo? Pô, cara, ó, ele quer calcular a energia cinética, energia de movimento. Mas se o cara está parado no semáforo, ele não tem velocidade, certo? Então a energia cinética é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade do bicho é zero, ele está parado, repouso, em relação ao solo. Então B, determine a velocidade final do veículo. Veja bem, ele te deu a energia cinética final do camarada. A gente consegue achar a velocidade usando a energia cinética, usando a fórmula. Porque a energia cinética é a massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Agora eu tenho esta informação, que é 57.600. Eu também tenho a informação da massa, que é 800 kg. Eu quero descobrir a velocidade. Essa aqui é a fórmula. Beleza? Bom, vou mudar de cor aqui. Você vai isolar a velocidade, né? Então você vai passar esse 2 para lá. Ele está dividindo, ele passa multiplicando, que é o equivalente a multiplicar por 2 em ambos os lados, né? Vezes 2 aqui, vezes 2 aqui, esse 2 corta com esse 2, sobra 2 do lado de lá. Então, vou fazer a conta aqui. Então, você vai ter 57.600 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 800 vezes a velocidade ao quadrado. Vou usar minha calculadora agora, então 57.600 vezes 2. Isso aqui vai dar 115.200. 115.200. Bom, o 800 vou passar dividindo. E quando eu fizer essa conta, eu vou descobrir que V quadrado é igual a... Deixa eu dividir isso aqui por 800. 140, olha que mágico, 144, querido. Muito bom. Para terminar essa conta, o que você faz? Porque você tem um quadrado aqui, né? Você extrai a raiz quadrada de ambos os lados. Então, no final, você tem que a velocidade é igual mais ou menos a raiz de 144. E aqui, mais ou menos 12 metros por segundo. E chegando no fim, você tem que escolher uma das respostas, porque matematicamente o mais 12 e o menos 12 resolvem esse problema. Só que fisicamente falando, a gente sabe que o positivo diz que o móvel anda para frente e o negativo diz que o móvel anda para trás. Você não pode ter um carro que ao mesmo tempo anda para frente e para trás. Você tem que escolher uma resposta, certo? Aqui a gente vai escolher a resposta positiva, porque afinal de contas o carro ele só andou para frente e a gente está desde o começo orientando o positivo para frente. Resposta correta, velocidade igual a 12 metros por segundo. Muito bom, aqui está ficando interessante. Tem um pássaro de massa 0,2 kg. Ele voa a uma altura de 28 metros, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Eu quero desenhar isso aí. Então no solo, a altura, oh meu Deus, a altura é 0. E tem um pássaro. Esse aqui é um pássaro. E a altura desse pássaro em relação ao solo é de 28 metros. O passarinho está bem alto. Ele está voando para qualquer lado, e não interessa o lado, eu só sei que a velocidade é de 5 metros por segundo. Por energia mecânica, entenda energia total. A gente conhece dois tipos de energia, a cinética e a potencial gravitacional. A energia total é a soma dessas duas. Você vai calcular a cinética, vai calcular a gravitacional e vai somar. Então, primeiro, a energia cinética do bicho, mv² sobre 2. A massa é 0,2, a velocidade é 5 elevado ao quadrado sobre 2. Se você fizer essa conta, você vai ter 2,5. A energia gravitacional é igual a mgh. Então você tem a massa de novo 0,2, você tem g, vamos usar g igual a 10 para simplificar a vida, beleza? G igual a 10. Vezes a altura, que é de, 28, 56 joules. Bom, então qual que é a resposta do meu exercício? Deixa eu pegar uma cor verde. Por fim, a energia mecânica, que é a energia total, é a soma de ambas. Então você tem 2,5 mais 56. Então se você somar
2,5 com 56 vai ter 58,5 joules. Essa é toda a energia mecânica associada ao passarinho naquela altura. Bom, galera, antes de continuar, eu estou projetando aqui uma montanha-russa. Dá para ver que é uma montanha-russa, né? Tem duas pessoas no carrinho, eles estão aqui no morro, ponto A, certo? Esse carrinho ele vai descer por aqui, passar pelo ponto B, passar pelo ponto C e sabe-se lá o que tem lá para frente. Vamos fazer a análise da energia potencial e cinética desse carrinho enquanto ele se movimenta do ponto A, passando pelo B, indo até o ponto C. Esse carrinho, nesse ponto A, ele tem uma certa quantidade de energia. Vamos chamar de energia inicial. Eu gosto de desenhar a barra de energia para você entender o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que essa energia está representada nessa barra aqui. Ó. Essa barra é toda a energia que esse bicho tem. Vamos supor que esse cara está em repouso nesse ponto. Repouso. Ou seja, velocidade zero. Se a velocidade é zero nesse ponto, ele não tem aqui energia cinética. Energia cinética ele não tem. Então essa energia inicial é igual a quem? É igual à energia da gravidade, porque afinal de contas ele tem uma altura, vamos chamar de altura A. Toda a energia que esse cara tem no ponto A, que é essa barra toda, é uma energia gravitacional. Se eu solto ele aqui e ele começa a descer, em algum momento ele vai estar a uma altura menor, vamos chamar de altura linha, com uma velocidade v', e a energia que ele tem é uma mistura de energia gravitacional com energia cinética. Então eu posso desenhar uma quantidade de energia gravitacional para esse cara, nesse novo ponto aí, mas eu também tenho que desenhar uma quantidade de energia cinética, mas de tal maneira que a soma da cinética com a potencial tem que ser igual à energia que você tinha no começo. Nenhuma energia desapareceu. A gente está imaginando que esse trilho ele é extremamente liso, não tem atrito aqui, beleza? Quando esse carrinho chega no ponto B, ele está no nível do solo, altura zero. Então, quando esse carrinho estiver aqui, ele vai ter uma velocidade, que é a velocidade do ponto B, e ele não vai ter energia potencial, ele vai ter energia cinética. Então, toda energia nesse ponto só é energia cinética. Mas saiba que toda a energia cinética ela é igual àquela energia que você tinha no começo, é igual à soma das duas energias no momento linha. E quando ele chegar no ponto C, ele tem... Nossa, aqui é o meu carro. Tá indo para lá. Quando ele chegar no ponto C, ele tem a altura e ele tem velocidade. Altura C, velocidade C. Então aqui de novo você tem uma mistura de energia cinética e energia potencial, de tal maneira que a soma delas continua sendo uma quantidade limite definida lá no começo. Perceba que a energia ela se transforma em outros tipos de energia conforme o objeto vai se movimentando. Então aqui está o exemplo da montanha-russa. O carrinho da montanha-russa tem uma massa m. Ele não definiu a massa do carrinho e você vai perceber que isso não importa. Esse carrinho de massa m é solto inicialmente em repouso no ponto A, a uma distância de 7,2 metros do solo. O carrinho passa pelo ponto B, lá no solo, com uma velocidade VB que a gente não conhece. E ele chega até o ponto C com uma outra velocidade VC que a gente também não conhece. Calcule essas velocidades, VB e VC. Estou projetando aqui de novo a montanha-russa e eu deixei um espaço para poder fazer a conta. Vamos colocar as informações que eu tenho aqui do lado. Primeiro no ponto A. Velocidade no ponto A eu sei que é zero. Ele está em repouso. Mas eu tenho altura. A altura A em relação ao solo é 7,2 metros. O carrinho passar pelo ponto B, ele vai ter uma velocidade que eu vou calcular, eu não sei. E a altura no ponto B, ela é a altura do solo. A altura é zero. E no ponto C, a velocidade é uma velocidade diferente de B. Eu não conheço, eu vou ter que calcular isso aqui de novo. E o carrinho tem altura. Qual que é a altura que está na figura? 5 metros. Eu vou dizer que toda a energia que eu tenho no ponto A vai ser igual à energia que eu tenho no ponto B. Independente do movimento que o carrinho teve aqui no meio do caminho até chegar no ponto B. Aqui está o carrinho no ponto B. No ponto A, a gente poderia ter dois tipos de energia, a cinética e a potencial gravitacional. No ponto B, também. Mas eu tenho todas essas energias no ponto A e no ponto B. Vamos pegar outra cor aqui. No ponto A, a velocidade é zero. Pô, se a velocidade é zero, a minha energia cinética é zero.
E no ponto B, a altura é zero. Se a altura é zero, a gravitacional é zero. Para eu calcular a energia gravitacional no ponto A, eu pego a massa do objeto, multiplico pela gravidade e multiplico pela altura que eu tenho em A. Para calcular a energia cinética em B, eu pego a massa do objeto, multiplico pela velocidade que ele tem em B ao quadrado, dividido por 2. Por que a massa não interessa no exercício? Porque eu tenho massa de um lado da expressão e massa do outro lado da expressão. Eu posso cortar a massa. Então, independente da massa que o carrinho tenha, independente de quantas pessoas estejam no carrinho, a resposta final para cálculo da velocidade vai ser sempre a mesma. Agora eu coloco as informações, certo? Então eu sei que... O que aconteceu com o meu mouse? Bom, eu sei que a gravidade vale 10, eu sei que a altura A é igual a 7,2, eu sei que a velocidade de B ao quadrado eu não conheço, dividido por 2. Fazendo a conta aqui, eu vou ter... eu vou passar o 2 já multiplicando, igual a VB quadrado. De novo, 72 vezes 2 dá 144, então VB quadrado igual a 144. E se eu tirar a raiz quadrada, VB igual a 12 metros por segundo, a gente ignora novamente a resposta negativa. Beleza. Olhando agora para o ponto C, vamos tentar determinar com que velocidade o carrinho vai passar aqui. Certo? Qual é a velocidade no ponto C? Eu vou ter que pagar aqui algumas coisas. Vamos pegar a borracha, vamos apagar esse canto aqui. Paga tudo isso aqui. Tchau. Você vai agora comparar o ponto C, a energia do ponto C, com qualquer outro ponto, ponto A ou com o ponto B. Tanto faz. Eu vou comparar com o ponto A. Energia em C vai ser igual a energia em A. O ponto C, ele tem os dois tipos de energia. Ele tem energia cinética e ele tem energia da gravidade. Enquanto que no ponto A, a gente só tem a energia da gravidade lá no ponto A. Energia cinética, mv² sobre 2. Isso aqui no ponto C. Energia potencial da gravidade é mgh no ponto C. Do outro lado, ponto A. Energia no ponto A é apenas mg, altura A. Isso aqui que eu tenho. Como é que a gente simplifica essa expressão? Está vendo que todos os termos têm massa? Então eu venho aqui e cancelo a massa. Eu só posso cancelar se todos os termos tiverem a mesma quantidade. Massa, massa e massa. Tá, o que sobrou? Sobrou VC² sobre 2 mais G vezes altura em C igual a G vezes altura em A. Não pode cortar G com G. Por quê? Porque você precisaria ter um G neste termo aqui. Aí você cortaria o dos 3. Beleza? Deixa o G aí. Não pode cortar. Só substituir os números e fazer a conta. VC² sobre 2 mais G, que é 10, vezes HC. HC está aqui, ó, 5. É igual. G de novo 10 vezes HA, que é 7,2. Então, VC² sobre 2 mais... Aqui vai dar 50, aqui vai dar 72. Esse 50 vai passar para o lado de lá, diminuindo. Beleza? Então, VC² sobre 2 vai ser igual a 72 menos 50, 22. Eu descobri que... Oh, meu Deus, não consigo mais para baixo. Eu descobri que VC² sobre 2 é igual a 22. O 2 vai passar multiplicando. Então, VC² é igual a 44. O 2 passou multiplicando. Então, VC é a raiz de 44. Raiz quadrada de 44 é 6,63 metros por segundo. E é assim, pessoas, que a gente usa o princípio da conservação de energia para fazer outras análises do meu sistema.